Rafael acordava todos os dias antes do sol nascer. A casa, silenciosa nas primeiras horas da manhã, logo seria preenchida pelos risos e gritos de seus trigêmeos, Sofia, Pedro e Lucas. Desde a morte de Marina, sua esposa, ele carregava o fardo de cuidar das crianças sozinho. A dor ainda era recente, como uma ferida que nunca cicatrizava por completo, mas ele tentava seguir em frente, um passo de cada vez. A vida de Rafael havia mudado drasticamente e, entre a tristeza e a solidão, ele encontrou no amor pelos filhos sua força para continuar. Naquele dia, como em todos os outros, Rafael se levantou com cuidado para não acordar as crianças. Ele caminhou até a pequena cozinha, onde o cheiro de café fresco já começava a preencher o ar. Com os olhos pesados de uma noite mal dormida, ele se apoiou no balcão, respirando fundo. O trabalho na oficina de carros era cansativo, mas cuidar dos filhos era o que mais consumia sua energia. O luto ainda estava presente em cada canto da casa, mas os pequenos o mantinham em movimento. Logo, um som de passos leves no corredor anunciou a chegada de Sofia, a mais curiosa dos três. "Papai, o sol já acordou?" perguntou ela com os cabelos bagunçados e os olhos brilhando de sono. Rafael sorriu apesar do peso em seu peito. "Quase, minha pequena. Vamos acordar seus irmãos para o café?" A rotina matinal era simples, mas cheia de pequenas batalhas. Lucas reclamando do gosto da comida, Pedro sempre tentando escapar da hora do banho e Sofia fazendo perguntas sobre tudo ao seu redor. A vizinha, Dona Lúcia, sempre aparecia pela manhã para ajudar um pouco, trazendo pão fresco e um olhar cuidadoso. "Bom dia, Rafael. Como estão as crianças hoje?" disse Dona Lúcia enquanto entrava pela porta dos fundos, segurando uma sacola. "Estão bem, agitados como sempre", disse Rafael enquanto tentava convencer Lucas a tomar mais um gole de leite. Dona Lúcia olhou para as crianças com um sorriso caloroso. "Esses três têm sorte de ter você, sabia?" Rafael não respondeu de imediato. Ele sabia que fazia o possível, mas no fundo sentia que sempre faltava algo. Cuidar de três crianças sozinho não era o que ele havia planejado para sua vida, mas era a realidade com a qual ele precisava lidar. No entanto, aquele dia estava apenas começando, e ele ainda não imaginava a reviravolta que estava prestes a acontecer. Quando o relógio marcou meio-dia, um homem apareceu na porta da oficina. Rafael estava debaixo de um carro, sujo de graxa, quando ouviu a voz estranha. "Você é o Rafael?" disse o homem com um tom firme e seco. Rafael se levantou, limpando as mãos em um pano velho. "Sim, sou eu. Posso ajudar?" O homem o encarou por um momento com uma expressão séria. "Precisamos conversar. É sobre seus filhos." Uma onda de desconforto percorreu o corpo de Rafael. "O que você quer dizer com isso?" O homem deu um passo à frente sem desviar o olhar. "Esses filhos não são seus." As palavras atingiram Rafael como um golpe. Ele piscou algumas vezes, tentando entender o que acabara de ouvir. "O que você está falando? Marina e eu. Nós tivemos um relacionamento antes de você. Esses trigêmeos são meus, Rafael. Eu sou o pai deles." O silêncio tomou conta da oficina. Rafael sentiu seu coração acelerar e uma mistura de raiva e incredulidade começou a crescer dentro dele. "Isso é ridículo", respondeu com a voz trêmula. "Marina nunca mencionou você. Nunca disse nada sobre isso." O homem firme cruzou os braços. "Eu também não sabia até recentemente, mas agora estou aqui. E vou fazer o que for preciso para ter meus filhos de volta." Rafael sentiu um turbilhão de emoções tomando conta de si. Ele amava aqueles meninos, e menina como seus próprios filhos. E agora esse estranho aparecia do nada, ameaçando tirar deles o único pai que eles conheciam. "Você está enganado", disse Rafael, tentando manter a calma. "Essas crianças são minhas. Marina e eu. Elas sempre foram nossas." O homem deu um suspiro profundo, como se já esperasse a reação. "Eu vou entrar na justiça, Rafael. Não há mais o que discutir." Sem dizer mais nada, o homem se virou e caminhou em direção à saída, deixando Rafael em um estado de choque. Enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer, seu telefone tocou. Era Dona Lúcia. "Rafael,
Aconteceu alguma coisa? Você parece perturbado. Alguém apareceu aqui. Disse que os trigêmeos não são meus. A mente de Rafael estava em um turbilhão desde o momento em que aquele estranho apareceu. A oficina, que antes era seu refúgio do caos familiar, agora se tornava um lugar sufocante. Ele passou o resto do dia tentando trabalhar, mas seus pensamentos sempre voltavam para as palavras do homem. Quem ele era? Como Marina poderia esconder algo assim? As horas se arrastavam até o fim da tarde. Rafael finalmente fechou a oficina e dirigiu para casa, o barulho do motor sendo a única coisa que o mantinha no presente. Quando ele chegou, as risadas dos trigêmeos o saudaram de dentro de casa. Era um som que costumava trazer alegria, mas hoje o fazia se sentir ainda mais pesado. Assim que entrou, Dona Lúcia estava lá, sentada no sofá lendo um livro enquanto as crianças brincavam ao seu redor. Rafael, você parece pálido. Está tudo bem? Disse Dona Lúcia, com preocupação estampada no rosto. Ele hesitou por um momento, olhando para os filhos que corriam pela sala. Pode ficar com eles por um minuto? Preciso de um tempo para pensar. Dona Lúcia assentiu sem fazer mais perguntas. Rafael foi até o quintal, onde a brisa da noite começava a esfriar. Ele se sentou no degrau da varanda, olhando para o céu que começava a escurecer. As palavras do homem ecoavam em sua mente como uma maldição. Esses filhos não são seus. Enquanto o vento soprava suavemente, Rafael ouviu os passos leves de Dona Lúcia se aproximando. Ela sentou-se ao seu lado, sem dizer nada de imediato. Após alguns minutos de silêncio, ela finalmente falou. Então, o que aconteceu? Quem era aquele homem? Rafael passou as mãos pelo rosto, tentando encontrar as palavras certas. Ele disse que os trigêmeos não são meus, Lúcia. Que ele é o pai biológico. Dona Lúcia o olhou em choque. O quê? Como assim? Isso é impensável. Eu sei, respondeu Rafael com a voz baixa. Eu nem sei o que pensar. Marina nunca mencionou nada sobre ele, e agora ele quer levar meus filhos. Ela franziu o senho, processando a informação. Você acha que ele está dizendo a verdade? Eu não sei, mas ele parecia convencido. Disse que vai levar o caso à justiça. Dona Lúcia respirou fundo. Seja lá quem ele for, isso não muda o fato de que você é o pai que essas crianças conhecem. Você as criou, Rafael. Ele pode ter um laço de sangue, mas o amor que você tem por eles é o que importa. Rafael sabia que ela estava certa, mas o medo de perder as crianças o atormentava. E se ele estiver certo? O que vou fazer? Você vai lutar, disse Dona Lúcia com firmeza. Você é o pai delas. E pai não é só quem compartilha o sangue, é quem está presente todos os dias, quem cuida, quem ama. Você já passou por tanta coisa com essas crianças. Não desista delas agora. Ele olhou para o chão, ainda sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Eu só queria que Marina tivesse me dito algo. Por que ela esconderia isso de mim? Dona Lúcia balançou a cabeça lentamente. Às vezes, as pessoas fazem coisas que pensamos que nunca fariam. Mas você não pode mudar o que ela decidiu guardar. O que você pode fazer é focar no presente, no que importa agora, proteger seus filhos. Rafael se levantou, ainda perdido em pensamentos. Amanhã vou procurar um advogado. Não posso arriscar perder eles. Dona Lúcia sorriu levemente. Isso mesmo. Lute por eles. E qualquer coisa que você precisar, estarei aqui para ajudar. Com a decisão tomada, Rafael voltou para dentro de casa. Os trigêmeos ainda estavam acordados, brincando de construir uma torre com blocos de brinquedo. Eles riram quando a torre desabou, e Rafael sentiu uma pontada de dor no peito. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Sofia olhou para ele e sorriu com seus olhos grandes e curiosos. Papai, você vai brincar com a gente? Ele se ajoelhou ao lado deles, forçando um sorriso. Claro, princesa. Vamos reconstruir essa torre. Enquanto ajudava as crianças com os blocos, o som da risada deles preencheu a sala, aquecendo um pouco o coração de Rafael. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia, mas não importava o que o futuro trouxesse.
Ele estava decidido. Faria de tudo para manter seus filhos ao seu lado. O barulho da campainha interrompeu a calmaria. Rafael franziu o senho e se levantou, caminhando até a porta. Ao abrir, viu uma figura conhecida, o homem do dia anterior. Desta vez, ele não estava sozinho. Um oficial de justiça estava ao seu lado. Eu avisei que iria à justiça, disse o homem com frieza. Esses filhos são meus, Rafael. Rafael sentiu seu corpo enrijecer e uma onda de desespero começou a crescer dentro dele. Rafael ficou paralisado por um momento, encarando o homem e o oficial de justiça em sua porta. O coração batia forte em seu peito e o mundo ao seu redor parecia ter ficado mais lento. Ele mal conseguia ouvir os sons dos filhos brincando dentro de casa. Tudo o que ele via era o rosto frio e determinado de Eduardo, o homem que afirmava ser o pai biológico dos trigêmeos. Você vai precisar comparecer no tribunal em 1 semana, disse o oficial de justiça, entregando a Rafael uma intimação. É um caso de disputa de paternidade. Rafael pegou o documento com as mãos trêmulas, tentando processar o que aquilo significava. Tudo parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Eu não quero brigar com você, Rafael, disse Eduardo com um tom que beirava o sarcasmo. Mas vou fazer o que for necessário para ter meus filhos. Rafael apertou o papel nas mãos, sentindo a raiva e o desespero subirem à tona. Você não entende o que está fazendo, respondeu ele, com a voz baixa e controlada. Essas crianças são minha vida. Eu as criei. Elas nem sabem quem você é. Eduardo deu de ombros, como se as palavras de Rafael não significassem nada. Isso é algo que o tribunal vai decidir, não é? Eu só quero o que é meu por direito. O oficial de justiça interrompeu a conversa antes que as coisas pudessem ficar mais tensas. Senhores, por favor, este é um processo judicial agora. Tudo será resolvido da maneira correta. Eduardo olhou para Rafael uma última vez antes de se virar e ir embora. Nos vemos no tribunal, disse ele, antes de desaparecer na rua. Rafael fechou a porta com força, tentando controlar a raiva que borbulhava dentro dele. As mãos ainda seguravam a intimação com força, como se ele pudesse destruir tudo aquilo se apenas apertasse o papel o suficiente. Mas ele sabia que isso não iria resolver nada. Enquanto ficava parado ali, no silêncio da casa, ouviu a risada de Sofia vinda da sala. A lembrança de que seus filhos ainda não sabiam o que estava acontecendo trouxe uma onda de tristeza que se misturava com o desespero. Dona Lúcia, você pode ficar com eles por um tempo? Perguntou Rafael, entrando de volta na sala. Eu preciso sair um pouco. A vizinha olhou para ele com preocupação, percebendo o nervosismo em seu rosto. Claro, Rafael. Vá, eu cuido deles. Sem dizer mais nada, Rafael pegou as chaves do carro e saiu. O ar frio da noite o envolveu quando ele entrou no carro e acelerou pelas ruas desertas da cidade. Seu destino era claro. Ele precisava de um advogado, de alguém que pudesse guiá-lo por essa tempestade. O nome de Marcos, um amigo de longa data que havia se tornado advogado, veio à sua mente. Ele sabia que Marcos poderia ajudar. Em poucos minutos, Rafael estacionou em frente ao pequeno escritório de advocacia de Marcos. O letreiro estava apagado, mas a luz dentro ainda brilhava. Ele desceu do carro, suas mãos suadas enquanto segurava o volante por um instante, tentando acalmar sua mente. Ao bater na porta, Marcos, que estava organizando alguns papéis em sua mesa, levantou os olhos surpreso. Rafael, o que você está fazendo aqui a essa hora? Rafael entrou no escritório e, sem esperar um convite, se sentou na cadeira à frente da mesa. Marcos, preciso da sua ajuda, é sério. Marcos fechou os papéis e se inclinou para a frente. O que aconteceu? Rafael passou as mãos pelo cabelo, nervoso. Apareceu um homem. Ele diz que é o pai biológico dos trigêmeos. Ele entrou na justiça e... Eu não sei o que fazer. Marcos franziu a testa, chocado com o que ouvia. Espera, você está me dizendo que Marina tinha outro homem antes de você? E ele está dizendo que os filhos são dele? Rafael assentiu, os olhos cheios de preocupação. Sim, e ele quer tirá-los de mim. O advogado respirou fundo, tentando processar tudo. Isso é complicado, Rafael.
Se ele tiver uma prova de paternidade, as coisas podem ficar difíceis para você. Rafael levantou-se abruptamente, o desespero finalmente transbordando. Eu não posso perder eles, Marcos. Eu não posso. Eles são tudo o que tenho. Eu os criei como meus. Não importa o que o sangue diga. Marcos se levantou também, colocando a mão no ombro do amigo. Eu entendo, Rafael. E nós vamos lutar por isso. Vamos enfrentar isso juntos. Mas primeiro, precisamos ser realistas. Esse homem vai pedir um teste de DNA e se for comprovado que ele é o pai biológico, isso vai complicar as coisas. Rafael suspirou profundamente, tentando manter a calma. E o que eu posso fazer? Marcos voltou a sentar, pegando uma caneta e um bloco de notas. O que você pode fazer agora é se preparar. Vamos trabalhar para provar que, apesar de não ser o pai biológico, você é o pai que eles conhecem e amam. Vamos mostrar que o bem-estar das crianças é o mais importante. Rafael assentiu lentamente. Eu só quero que eles fiquem comigo. Não me importo com mais nada. Marcos sorriu levemente. Vamos fazer tudo o que pudermos. Vou reunir os documentos necessários e preparar a sua defesa. O tribunal vai levar em consideração o vínculo emocional que você tem com os trigêmeos, e nós vamos usar isso a seu favor. Rafael se sentiu um pouco mais calmo ao ouvir as palavras do amigo. Ele sabia que estava entrando em uma batalha longa e complicada, mas agora, com Marcos ao seu lado, ele tinha esperança de que poderia vencer. Ao sair do escritório de Marcos, o céu já estava completamente escuro e as luzes da cidade piscavam como pequenos faróis na escuridão. Rafael sabia que aquela luta estava apenas começando. Na manhã seguinte, Rafael se viu mais cansado do que nunca. O peso da noite anterior ainda repousava sobre seus ombros enquanto ele preparava o café para as crianças. Eles corriam pela cozinha, rindo, sem perceber a nuvem de incertezas que pairava sobre o pai. Tentando manter o semblante calmo, ele sabia que não poderia deixar transparecer o caos interno que o consumia. Cada gesto de amor que ele oferecia aos trigêmeos parecia estar prestes a ser arrancado. No fim da tarde, Rafael recebeu uma ligação de Marcos. Rafael, o teste de DNA foi solicitado pelo juiz. Precisamos nos preparar para isso. Você vai ter que levar as crianças. O coração de Rafael se apertou. Ele sabia que esse momento chegaria, mas ouvir as palavras de Marcos fazia tudo parecer mais real e iminente. Quando? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Na próxima semana. Eles vão coletar amostras suas, do Eduardo e dos trigêmeos. Será rápido, mas o impacto disso será grande. Precisamos estar prontos para qualquer resultado. Rafael desligou o telefone, sentindo o peso de mais uma semana de incertezas. Ele olhou para os filhos, que agora estavam sentados na sala, distraídos com um desenho animado. Na mente dele, tudo o que vinha era o medo de que a verdade biológica pudesse mudar o destino deles. Chegou o dia do teste de DNA. Rafael acordou cedo, se preparando mentalmente para enfrentar o inevitável. Ao mesmo tempo, ele tentava manter a rotina das crianças o mais normal possível. Vocês vão fazer uma pequena consulta médica hoje, disse ele, enquanto vestia Pedro e Lucas. Sofia olhou para ele com seus olhos curiosos, mas não fez perguntas. A inocência deles era um alívio em meio ao caos que se desenrolava. Quando chegaram à clínica, Eduardo já estava lá, esperando na recepção com os braços cruzados. Seu olhar fixo em Rafael era como uma faca que cortava o ambiente. Rafael segurou a mão de Sofia, tentando não demonstrar o desconforto crescente. O funcionário da clínica chamou o nome deles, e todos foram levados a uma pequena sala de coleta. O ambiente era estéril e impessoal, e as paredes brancas aumentavam a tensão que já dominava a atmosfera. Uma enfermeira, simpática e calma, se aproximou para fazer os procedimentos. Vai ser bem rápido, crianças, disse ela com um sorriso suave, tentando aliviar a tensão. Vou precisar de um pouquinho de saliva de cada um de vocês. Não vai doer. Rafael observava enquanto a enfermeira realizava os testes. Sofia, sempre a mais corajosa, foi a primeira, enquanto Pedro e Lucas a seguiram com expressões confusas, mas obedientes. Eduardo, do outro lado da sala, mantinha-se em silêncio, seus olhos sempre fixos nas crianças.
como se estivesse estudando cada detalhe delas. Rafael se sentia incomodado com isso, como se Eduardo já estivesse imaginando um futuro em que ele estivesse no lugar de Rafael. Quando foi a vez de Eduardo fornecer sua amostra, Rafael desviou o olhar, sentindo a dor da realidade iminente. Ele sabia que, em breve, a verdade viria à tona. Ele não sabia como processar o que isso significaria para ele, para as crianças e para o próprio Eduardo. Mas naquele momento, tudo o que ele podia fazer era esperar. Ao sair da clínica, o silêncio entre Rafael e Eduardo era pesado. Quando chegaram à porta, Eduardo finalmente quebrou o silêncio. "Eu só quero o que é meu, Rafael", disse ele com uma calma perturbadora. "Eu não vim aqui para brigar. Só quero que a verdade prevaleça." Rafael sentiu a raiva ferver dentro dele. "A verdade? A verdade é que você não tem ideia de quem são essas crianças. Você não esteve lá nas noites em que eles choraram, ou quando aprenderam a andar. Você não sabe nada sobre eles." Eduardo o encarou por um momento, antes de dar um leve sorriso irônico. "Você tem razão, Rafael. Eu não estive lá, mas vou estar agora." Sem dizer mais nada, Eduardo se afastou, deixando Rafael com os trigêmeos ao lado. Rafael olhou para as crianças, que brincavam despreocupadamente com uma folha de papel que tinham encontrado na clínica. Ele sabia que, para eles, aquilo não era nada além de um dia diferente, mas para ele era o início de uma luta que não sabia se conseguiria vencer. Os dias que se seguiram à coleta do DNA foram uma tortura para Rafael. Cada minuto parecia arrastar-se, e a espera pelos resultados o consumia por dentro. As noites eram longas, e o sono fugia dele, deixando-o desperto nas madrugadas, imaginando diferentes cenários. Dona Lúcia, como sempre, estava por perto, ajudando com as crianças e tentando acalmar o amigo. "Rafael, você tem que manter a fé. Não importa o que o DNA diga, você é o pai deles. O vínculo que você construiu é o que conta." "Eu sei, Lúcia, mas e se eles quiserem ficar com ele? E se eu perder essa batalha?" Ela segurou a mão de Rafael com força, seus olhos sérios e firmes. "Você não vai perder. Você já é o vencedor por estar aqui, lutando por eles. Eles sabem disso, mesmo que ainda não entendam." Rafael suspirou, desejando acreditar nas palavras de Dona Lúcia. Mas a sombra da dúvida ainda o assombrava. Ele sabia que o momento da verdade se aproximava, e tudo que ele podia fazer agora era esperar. O telefone tocou no início da semana seguinte. Marcos, do outro lado da linha, soava sério. "Rafael, os resultados chegaram. Precisamos nos encontrar para discutir isso." O corpo de Rafael congelou. Esse era o momento que ele tanto temia. Rafael sentia o peso do mundo em seus ombros, enquanto dirigia até o escritório de Marcos. O carro parecia deslizar por um caminho interminável, cada quilômetro estendendo o tormento que já durava semanas. Ele sabia que o que estava por vir mudaria sua vida para sempre, mas o medo de perder os trigêmeos era maior do que qualquer outra coisa que já havia enfrentado. Suas mãos suavam no volante, e o silêncio no carro era preenchido apenas pelo som do motor e dos próprios pensamentos de Rafael, que corriam como uma tempestade. Quando finalmente chegou ao escritório, Marcos o aguardava à porta, a expressão séria e contida. Rafael saiu do carro lentamente, como se cada movimento fosse uma batalha contra o desespero que sentia dentro de si. "Entre, Rafael. Precisamos conversar", disse Marcos, tentando manter a voz tranquila. Ao entrar no pequeno escritório, Rafael sentiu o ambiente familiar, mas desta vez o calor acolhedor parecia distante, abafado pela tensão no ar. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa de Marcos, seus olhos fixos no envelope branco sobre a mesa. Dentro dele estava a verdade que Rafael temia. "Esses são os resultados do teste de DNA", disse Marcos sem rodeios. Ele segurou o envelope por um momento antes de entregá-lo a Rafael. "Eu já os vi." Rafael engoliu em seco, sentindo o coração bater com força. "E o que diz?" perguntou ele, a voz vacilante. Marcos respirou fundo antes de responder. "Rafael, o DNA confirma. Eduardo é o pai biológico."
O mundo de Rafael desabou naquele momento. Ele ficou em silêncio, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. O ar parecia escapar de seus pulmões e as palavras de Marcos ecoavam em sua mente como um martelo batendo repetidamente. O pai biológico. Essas 3 palavras haviam destruído sua realidade. Ele abaixou a cabeça, sem saber como reagir. Tudo o que ele havia feito por aqueles trigêmeos, todas as noites acordado cuidando deles, todas as risadas e momentos felizes, tudo parecia desmoronar diante da frieza de um teste de DNA. Marcos observava o amigo com pesar, sabendo o quanto aquela notícia o atingia. Rafael, eu sei que isso é difícil, mas ainda não é o fim. A lei não é apenas sobre biologia. O tribunal também levará em consideração quem cuidou das crianças, quem esteve lá para elas, e é aí que você tem uma chance. Rafael levantou a cabeça lentamente, os olhos marejados, mas ainda mantendo uma determinação profunda. Eles não podem me tirar as crianças, Marcos. Eles não podem. Eu sei que você vai lutar por isso, Rafael, e vamos usar tudo o que temos. Você criou essas crianças, você é o pai que elas conhecem e amam. Isso vai pesar no julgamento, disse Marcos com a voz firme. Rafael assentiu, mas o medo ainda estava lá, corroendo cada fibra de seu ser. Ele sabia que agora seria uma guerra no tribunal, e as chances não estavam completamente a seu favor. Ainda assim, ele se levantou, tentando reunir suas forças. Preciso voltar para casa, disse Rafael enquanto guardava o envelope no bolso do casaco. Tenho que estar com eles. Marcos o acompanhou até a porta, dando-lhe um aperto de mão firme. Rafael, qualquer coisa que você precisar, estou aqui. Não esqueça disso. Rafael apenas assentiu e saiu do escritório. Do lado de fora, o ar fresco da noite o envolveu, mas não trouxe o alívio que ele esperava. A caminhada até o carro parecia mais longa, como se os passos fossem pesados demais para seus pés. Ele sabia que, ao voltar para casa, veria os trigêmeos com outros olhos, não por amá-los menos, mas porque agora a sombra da verdade pairava sobre eles. Ao chegar em casa, Dona Lúcia estava no sofá com os trigêmeos como de costume, lendo uma história enquanto eles se aconchegavam ao seu redor. Quando Rafael entrou, o sorriso dela se desfez ao notar a expressão no rosto dele. Ela sabia que os resultados haviam chegado. Rafael, começou Dona Lúcia com a voz suave e preocupada. Ele balançou a cabeça, indicando que não queria falar sobre isso naquele momento. Eu vou ficar com eles agora, Lúcia. Pode ir descansar. E obrigado por tudo. Ela hesitou por um momento, mas acabou concordando, levantando-se lentamente. Qualquer coisa, estarei por aqui. Boa noite, Rafael. Rafael se aproximou dos trigêmeos, que o receberam com os sorrisos inocentes de sempre. Lucas correu até ele e agarrou sua perna, rindo. Papai, você vai ler pra gente agora? Sofia e Pedro, que já estavam prontos para dormir, também se juntaram a Lucas. E Rafael, mesmo com o coração pesado, sorriu para eles. Sim, meus pequenos, vamos ler juntos. Ele se sentou no chão da sala, puxando os 3 para perto de si. O calor dos corpos deles o acalmava e, por um breve momento, ele conseguiu esquecer a dor da verdade biológica. Pegou o livro que eles tinham escolhido e começou a ler, a voz suave tentando não trair o turbilhão que existia dentro dele. Os trigêmeos escutavam atentamente, rindo e se aconchegando nos braços de Rafael. Para eles, nada havia mudado. Eles não sabiam da batalha que o pai enfrentava. Não sabiam que, em poucos dias, suas vidas poderiam ser completamente diferentes. Enquanto lia, Rafael os observava. Ele se perguntava o que Marina pensava quando os via juntos. Será que ela sabia que isso aconteceria? Será que ela previu que um dia Eduardo apareceria e reivindicaria os filhos? As perguntas assombravam sua mente, mas ele afastava esses pensamentos sempre que os olhares amorosos dos filhos o lembravam do que realmente importava. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Rafael sentou-se à mesa da cozinha, o envelope com os resultados ainda em seu bolso. Ele o tirou, olhando para o papel que confirmava a paternidade de Eduardo. Em meio ao silêncio da noite, Rafael segurou o papel por um momento
antes de finalmente colocá-lo de lado. Não importa o que esse papel diz, pensou ele. Eu sou o pai deles e vou lutar por eles até o fim. Mas no fundo, ele sabia que a luta seria longa e dolorosa. A manhã seguinte trouxe um clima pesado e sombrio para Rafael. O sol que entrava pela janela não aquecia sua alma, e o simples pensamento de enfrentar Eduardo no tribunal o deixava inquieto. A rotina com os trigêmeos era o que o mantinha firme, mas a cada sorriso deles, o medo de perdê-los tornava-se insuportável. Enquanto as crianças brincavam no quintal, Rafael se ocupava em arrumar as coisas de Marina, algo que ele evitara fazer desde sua morte. Os armários ainda guardavam roupas, objetos pessoais e pequenas lembranças da vida que tinham juntos. A necessidade de enfrentar o que estava por vir, de se preparar mentalmente para a batalha judicial, o forçou a procurar qualquer coisa que pudesse lhe dar forças. Ao abrir uma gaveta antiga do guarda-roupa, Rafael encontrou uma caixa de madeira que nunca havia visto antes. A caixa estava escondida sob alguns papéis amarelados e parecia intocada por muito tempo. Com uma respiração hesitante, ele a pegou e se sentou na beirada da cama, sentindo um peso estranho, como se aquela caixa guardasse segredos há muito enterrados. Ele abriu a tampa lentamente e, para sua surpresa, encontrou uma carta dentro cuidadosamente dobrada. O papel estava amarelado pelo tempo e a caligrafia delicada de Marina imediatamente chamou sua atenção. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto ele desdobrava a carta, tentando se preparar para o que quer que fosse ler. A carta começava com um tom carinhoso, familiar. Rafael, se você está lendo isso, é porque a verdade sobre os trigêmeos veio à tona. As palavras saltaram da página como um soco no estômago. Rafael mal conseguia respirar. Ela sabia. Marina sabia que esse dia chegaria. Ele continuou lendo, seus olhos se enchendo de lágrimas, enquanto as palavras de Marina revelavam uma história que ele jamais imaginaria. Eduardo é o pai biológico das crianças. Mas, por favor, entenda o motivo pelo qual tomei a decisão que tomei. Eduardo nunca esteve pronto para ser pai. Ele não tinha condições financeiras nem emocionais para cuidar de 3 filhos. Ele sequer sabia da gravidez quando nos separamos. E eu tomei a decisão de criar os trigêmeos com você, porque eu sabia, no fundo do meu coração, que você seria o melhor pai que eles poderiam ter. Rafael ficou em silêncio, as mãos tremendo enquanto segurava a carta. Marina, sua amada esposa, tinha carregado esse segredo o tempo todo, não por maldade, mas porque acreditava que estava fazendo o melhor para as crianças e para Rafael. Eu sabia que você os amaria como se fossem seus, e eu estava certa. Você os criou com todo o amor e dedicação que qualquer pai daria. Por isso, mesmo que a verdade tenha sido revelada, saiba que esses filhos são seus, de alma e de coração. Eles sempre serão seus, Rafael. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael enquanto ele lia as palavras finais da carta. Se algum dia Eduardo voltar, se algum dia a verdade for exposta, por favor, lute por eles. Lute como o pai que você é, porque foi por isso que confiei essa responsabilidade a você. Rafael baixou a carta, sentindo um turbilhão de emoções. Marina sabia que isso aconteceria, sabia que a verdade um dia viria à tona. E ela confiava nele. Confiava plenamente que ele seria o pai que os trigêmeos precisavam, independentemente de laços biológicos. Ele se levantou, ainda com a carta nas mãos, e foi até o quintal onde os trigêmeos brincavam despreocupados. O som das risadas infantis trouxe um pouco de paz ao seu coração agitado. Ele observou cada um deles, sentindo uma onda de amor ainda mais profunda do que antes. Eles eram seus. De uma forma que transcendeu o sangue, eles sempre seriam seus filhos. Naquele momento, Rafael soube que não importava o que Eduardo dissesse ou fizesse. Ele tinha algo que o outro homem nunca teria: a confiança de Marina e o vínculo que havia construído com as crianças desde o nascimento. E isso era mais forte do que qualquer teste de DNA. No dia seguinte, Rafael procurou Marcos imediatamente. Quando entrou no escritório, o advogado percebeu que algo havia mudado no amigo. Havia uma determinação renovada nos olhos de Rafael
e ele segurava a carta com firmeza nas mãos. Marcos, encontrei isso nas coisas de Marina, disse ele, entregando o papel ao advogado. Marcos pegou a carta, leu atentamente e, ao terminar, olhou para Rafael com um misto de surpresa e alívio. Isso muda tudo, disse Marcos, sua voz carregada de emoção. Essa carta mostra claramente a intenção de Marina. Ela queria que você criasse os trigêmeos. Isso vai pesar muito no tribunal. Rafael assentiu, sentindo a esperança florescer novamente. Marina sabia que isso aconteceria. Ela confiou em mim, e agora eu vou lutar com tudo o que tenho. Marcos sorriu, um sorriso de quem também acreditava que havia uma chance real de vitória. Vamos usar isso ao nosso favor, Rafael. Vamos mostrar ao tribunal que você sempre foi o pai que essas crianças precisavam, independentemente de qualquer teste de DNA. Com a carta em mãos e a confiança renovada, Rafael sabia que a batalha ainda seria árdua, mas agora ele tinha algo poderoso para se agarrar. Marina havia deixado claro, ele era o pai, e não havia teste que mudasse isso. Naquela noite, ao colocar os trigêmeos para dormir, Rafael sentiu uma paz que há muito não sentia. Sofia segurou sua mão enquanto ele cantava suavemente, e Pedro e Lucas, já sonolentos, repousaram suas cabeças nos travesseiros. Ele beijou a testa de cada um deles, sussurrando: Eu sempre vou estar aqui, não importa o que aconteça. Quando saiu do quarto e fechou a porta, Rafael soube que, por mais difícil que fosse a jornada, ele tinha algo que nenhum tribunal, nenhum Eduardo poderia tirar: o amor incondicional de seus filhos. O dia do julgamento chegou. Rafael se viu diante do espelho, ajeitando o colarinho da camisa com mãos trêmulas. A carta de Marina estava guardada no bolso interno de seu paletó, próxima ao coração, como um amuleto. Ele sabia que aquele pedaço de papel era sua única chance real de manter os trigêmeos consigo, de provar ao tribunal que o laço que compartilhava com eles ia além de qualquer conexão sanguínea. Ele inspirou profundamente, tentando manter a calma, enquanto o peso da responsabilidade crescia dentro de si. Ao chegar ao tribunal, Rafael encontrou Marcos, que já o aguardava na entrada. O olhar do advogado era sério, mas confiante. Vamos vencer essa, Rafael, disse Marcos, dando um leve tapa no ombro do amigo. Rafael assentiu, respirando fundo antes de entrar. Dentro da sala do tribunal, Eduardo estava sentado ao lado de seu próprio advogado, seu rosto inexpressivo. Ao ver Rafael, ele deu um leve aceno de cabeça, como quem reconhece o adversário em uma batalha. Rafael ignorou o gesto, focando apenas no que estava por vir. As crianças estavam em casa com Dona Lúcia, e ele sabia que, naquele momento, o futuro delas estava em suas mãos. O juiz entrou e a sala ficou em silêncio. O ambiente carregava uma tensão palpável, enquanto os argumentos dos dois lados estavam prestes a ser expostos. O juiz, um homem de meia-idade com expressão cansada, começou a conduzir o processo com a formalidade habitual. Estamos aqui hoje para discutir a guarda dos menores Sofia, Pedro e Lucas. O Sr. Eduardo afirma ser o pai biológico e busca a guarda das crianças. O Sr. Rafael, que as criou desde o nascimento, contesta essa reivindicação. Os primeiros momentos do julgamento foram preenchidos por argumentos legais, com ambos os lados apresentando suas histórias. Eduardo, com a frieza habitual, tentou se mostrar o mais justo possível. Eu não sabia da existência das crianças até recentemente, disse ele. Mas agora que sei, tenho o direito de estar presente na vida delas. O advogado de Eduardo apoiou as palavras de seu cliente, reforçando que a biologia não podia ser ignorada. Essas crianças pertencem ao meu cliente, senhor juiz. Elas carregam o DNA dele, e ele está disposto a proporcionar a elas uma vida estável e segura. Rafael sentia o coração apertar a cada frase. O discurso de Eduardo parecia impessoal, quase calculado. Ele não via emoção nos olhos daquele homem, apenas uma determinação fria que o assustava. E então, chegou sua vez de falar. Eu criei essas crianças desde o nascimento, disse Rafael, sua voz firme, mas cheia de emoção. Marina, minha esposa, sabia que eu era o melhor para elas. Ela confiou em mim para ser o pai deles,
e eu os amo como se fossem meus, porque eles são. Eu estive lá em cada passo, em cada momento importante das suas vidas, e sei que não sou o pai biológico, mas sou o único pai que eles conhecem. Marcos então se levantou e, com cuidado, tirou a carta de Marina do bolso de seu paletó. Ele a entregou ao juiz, explicando que aquilo era uma evidência importante para o caso. Senhor juiz, essa carta foi escrita pela mãe das crianças, Marina. Nela, ela explica por que tomou a decisão de deixar os trigêmeos aos cuidados de Rafael. Ela acreditava que ele seria o melhor pai, independentemente de qualquer laço sanguíneo. O juiz começou a ler a carta em silêncio, seus olhos movendo-se lentamente sobre o papel. A sala permaneceu quieta, enquanto todos aguardavam sua reação. Rafael segurava a respiração, o coração batendo forte no peito. Quando o juiz terminou de ler, ele olhou para Rafael com um misto de compreensão e gravidade. Essa carta, senhor Rafael, é uma peça poderosa, disse o juiz. Ela mostra claramente que Marina confiava em você para ser o pai dessas crianças. Eduardo interrompeu, seu tom subitamente irritado. Mas isso não muda o fato de que sou o pai biológico. A carta não pode substituir a biologia. Essas crianças são minhas. O juiz levantou a mão para silenciar Eduardo, sua expressão firme. A biologia é importante, senhor Eduardo, mas o bem-estar das crianças é o que pesa mais nesta corte. E essa carta mostra que a mãe acreditava que Rafael era a melhor pessoa para cuidar delas. Marcos, então, deu um passo à frente, reforçando o argumento. Rafael dedicou sua vida a essas crianças. Ele é o pai presente, aquele que as conhece, que as criou. Eduardo pode ser o pai biológico, mas não esteve lá em nenhum dos momentos importantes da vida delas. O juiz suspirou, levando alguns segundos para processar tudo. A sala permaneceu em completo silêncio, todos aguardando sua decisão. Rafael olhou para Eduardo, que agora tinha uma expressão sombria, os olhos fixos no juiz. Levando em consideração o conteúdo da carta, o tempo que Rafael passou como principal cuidador das crianças e o vínculo emocional estabelecido entre eles, decido que a guarda dos trigêmeos permanecerá com Rafael. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado por um momento. As palavras do juiz ressoavam em sua mente, e uma onda de alívio o tomou por completo. Ele mal conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Eduardo, por outro lado, explodiu de raiva. Isso é injusto. Essas crianças são minhas. Vocês não podem fazer isso comigo. O juiz bateu o martelo com firmeza. A decisão foi tomada, senhor Eduardo. O senhor terá direitos de visitação, mas a guarda permanece com Rafael. Eduardo saiu furioso da sala, sua expressão carregada de frustração. Rafael, por outro lado, sentiu o peso que carregava nos ombros se dissipar. Ele olhou para Marcos, que lhe deu um sorriso vitorioso. Conseguimos, Rafael, disse Marcos, com uma batida leve nas costas do amigo. Você conseguiu. Rafael apenas sorriu em resposta, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Ele não conseguia esperar para voltar para casa e abraçar os trigêmeos, seus filhos. Rafael voltou para casa naquela tarde com uma sensação de alívio que há muito não sentia. A batalha no tribunal havia sido vencida e ele finalmente poderia voltar a focar no que realmente importava: cuidar de seus filhos. Ao abrir a porta, foi recebido pelos trigêmeos que corriam em sua direção, sorridentes e animados. Ele os abraçou com força, sentindo o calor de cada um deles, como se precisasse se certificar de que estavam realmente ali com ele para sempre. Como foi, papai? Perguntou Sofia, seus grandes olhos curiosos brilhando enquanto ela se pendurava em seu braço. Rafael sorriu, seu coração aquecido pela inocência da filha. Foi tudo bem, princesa. Está tudo bem agora. Dona Lúcia, que estava de pé na porta da cozinha, assistia à cena com um sorriso satisfeito. Ela sabia o quanto aquela vitória significava para Rafael e também para os trigêmeos, mesmo que eles ainda fossem muito jovens para entender completamente. Fico tão feliz que tudo tenha se resolvido, Rafael, disse ela enquanto se aproximava. Essas crianças são afortunadas por terem você. Eu sou o afortunado, respondeu Rafael, ainda abraçando os filhos. Eles são minha vida. Os dias que se seguiram à decisão do tribunal
foram de relativa paz. Rafael tentou voltar à rotina com as crianças, levando-os à escola, preparando o café da manhã e lendo histórias antes de dormir. A presença de Eduardo, no entanto, nunca estava longe de seus pensamentos. Ele sabia que o homem teria direitos de visitação e que, inevitavelmente, suas vidas continuariam conectadas de alguma forma. Certa manhã, poucos dias depois do julgamento, o telefone tocou. Era Marcos, seu advogado. Rafael, preciso te atualizar sobre os termos finais do tribunal. Eduardo terá o direito de visitar os trigêmeos uma vez por semana, supervisionado por assistentes sociais no início, até que se estabeleça um vínculo. A ideia é que o processo seja gradual, sem forçar as crianças a nada. Rafael sentiu um aperto no peito. A última coisa que ele queria era que Eduardo estivesse presente na vida dos trigêmeos. No entanto, sabia que essa era uma parte da decisão que ele não podia controlar. Entendo, Marcos. Obrigado por me avisar. No primeiro dia de visitação, Rafael estava inquieto. Ele observava pela janela da sala os trigêmeos brincando do lado de fora, enquanto o carro de Eduardo se aproximava lentamente pela rua. O homem desceu do veículo, acompanhado de uma assistente social, e caminhou em direção à casa de Rafael com passos calculados. Os trigêmeos, ocupados em construir uma torre de blocos no quintal, não perceberam a chegada de Eduardo, até que ele se aproximou mais. Rafael se forçou a sair de casa, não querendo que aquele momento acontecesse sem sua presença. A assistente social, uma mulher jovem e sorridente, fez um sinal discreto para Rafael, indicando que estava ali apenas para observar. Eduardo parecia hesitante enquanto se aproximava das crianças. Seu rosto, que antes era marcado pela frieza e determinação, agora exibia uma certa vulnerabilidade. Ele observou Sofia, Pedro e Lucas brincando com um brilho curioso nos olhos. "Olá, crianças", disse Eduardo, sua voz firme, mas com um tom suave que Rafael não reconhecia. Ele se ajoelhou no gramado ao lado deles, tentando parecer o mais acessível possível. Os trigêmeos olharam para ele com curiosidade, mas sem entender muito bem quem ele era. Eles haviam sido poupados da batalha no tribunal e sabiam apenas que aquele homem era um amigo da família. Pedro, o mais comunicativo, foi o primeiro a falar. "Você vai brincar com a gente?" perguntou ele, segurando um dos blocos de madeira. Eduardo sorriu, pegando o bloco e começando a empilhar junto com os outros. "Sim, se vocês deixarem", respondeu ele, tentando se integrar na brincadeira. Rafael observava de longe, com os braços cruzados, e uma sensação de desconforto crescente. Ele sabia que naquele momento, Eduardo estava tentando construir algo com as crianças, mas também sabia que o vínculo que ele tinha com elas era muito mais forte do que qualquer coisa que Eduardo pudesse tentar criar. A visita foi tranquila, com Eduardo se esforçando para parecer amigável e participativo. Os trigêmeos, com suas personalidades abertas e confiantes, rapidamente aceitaram a presença dele, sem entender a complexidade da situação. Quando a hora da visita terminou, Eduardo se levantou, limpando as mãos na calça. Ele olhou para Rafael, que continuava distante, observando tudo com cautela. "Obrigado por permitir isso, Rafael", disse Eduardo, aproximando-se. Rafael ficou em silêncio por um momento, lutando contra a mistura de emoções que sentia. "Não estou fazendo isso por você, Eduardo. Estou fazendo isso pelos trigêmeos." Eduardo assentiu, parecendo entender. "Eu sei, mas quero que saiba que não estou aqui para criar problemas. Só quero fazer parte da vida deles." Rafael não respondeu de imediato. Parte dele sabia que Eduardo estava falando a verdade, mas outra parte, mais protetora, não conseguia aceitar a ideia de compartilhar seus filhos, mesmo que por algumas horas. "Veremos como isso vai funcionar", disse ele finalmente, tentando manter a calma. Eduardo se afastou, acompanhado pela assistente social, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que aquela era apenas a primeira de muitas visitas e que, aos poucos, teria que lidar com a presença de Eduardo na vida das crianças. Mas, por enquanto, ele se focaria no presente, em cada momento que ainda tinha com os trigêmeos. Quando Rafael voltou para dentro,
Os trigêmeos o receberam com sorrisos, animados com o que consideraram apenas mais um dia de brincadeiras. Ele se ajoelhou e os abraçou, sentindo o calor de seus pequenos corpos contra o seu. "Vocês sabem que eu sempre vou estar aqui, não é?" disse ele, sua voz carregada de emoção. Sofia, com seus olhos brilhantes, sorriu e beijou o rosto de Rafael. "A gente sabe, papai." E naquele momento Rafael soube que, independentemente de Eduardo ou de qualquer outra coisa, ele sempre seria o pai daqueles trigêmeos. Os meses que se seguiram trouxeram uma nova rotina para Rafael. As visitas de Eduardo tornaram-se uma parte inevitável de suas vidas, uma presença constante, embora ainda desconfortável. Rafael se esforçava para lidar com a situação com calma, focando em proteger o bem-estar emocional dos trigêmeos. Eduardo, por outro lado, tentava encontrar seu lugar, participando gradualmente dos momentos dos pequenos, mas sem nunca se aproximar demais. Ele sabia que o vínculo que Rafael tinha com os trigêmeos era sólido, mas parecia disposto a se contentar com pequenos espaços. Uma tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Rafael observava de longe. Eduardo chegou mais cedo para a visita. Um fato incomum. O homem parecia carregado de algo que Rafael ainda não conseguia decifrar. Enquanto as crianças estavam distraídas, Eduardo se aproximou de Rafael, quebrando o silêncio de forma inesperada. "Rafael, posso falar com você por um momento?" disse Eduardo, a voz carregada de uma seriedade que ele raramente demonstrava. Rafael, sem desviar o olhar dos trigêmeos, assentiu e indicou um banco no jardim, para que pudessem falar longe dos ouvidos curiosos das crianças. Eduardo se sentou lentamente, como se ponderasse as palavras antes de dizê-las. "Eu venho pensando muito sobre tudo isso, sobre os trigêmeos, sobre o que aconteceu no tribunal. Eu queria esclarecer algumas coisas." Rafael estreitou os olhos, esperando o que viria a seguir. Ele sempre mantinha uma postura defensiva quando Eduardo estava por perto, como se esperasse um novo golpe, algo que pudesse destabilizar a vida tranquila que ele construíra com as crianças. "Eu sei que nunca vou ter o mesmo tipo de relação que você tem com eles", continuou Eduardo. "Eu não estava lá quando eles nasceram. Não os vi dar os primeiros passos. E, quanto mais eu os conheço, mais percebo o quanto você faz parte deles." Rafael o encarou, surpreso com a sinceridade das palavras de Eduardo. Ele nunca esperou ouvir algo assim, algo que soasse quase como uma admissão de derrota. Mas Eduardo não parecia derrotado, apenas resignado. "Eu pensei que entrar na vida deles como o pai biológico fosse me dar algum tipo de direito", continuou Eduardo, suas palavras saindo de forma hesitante. "Mas agora eu percebo que ser pai é muito mais do que isso. Não estou dizendo que quero desistir de vê-los, mas acho que estava tentando reivindicar algo que não é meu." Rafael se manteve em silêncio por um momento, processando o que Eduardo havia dito. Aquelas palavras pareciam um reconhecimento de que, embora ele fosse o pai biológico, Rafael era o verdadeiro pai no coração dos trigêmeos. "Eduardo", começou Rafael com a voz mais calma do que ele esperava. "Eu nunca tentei te afastar. Tudo o que fiz foi por eles. Eu sei que você quer fazer parte da vida deles, e não vou te impedir. Mas eles são meus filhos. Eu os criei, e sempre vou lutar por eles." Eduardo assentiu, olhando para o chão por um momento antes de levantar os olhos para Rafael. "Eu sei, e eu respeito isso." Houve um silêncio entre os dois, um silêncio que pela primeira vez não parecia carregado de tensão. Parecia de alguma forma uma trégua não declarada. Rafael ainda sentia a necessidade de proteger seus filhos, mas percebia que, talvez, Eduardo estivesse finalmente entendendo seu lugar. As semanas passaram, e a relação entre Rafael e Eduardo, embora nunca amigável, tornou-se mais cordial. Eduardo começou a respeitar os limites estabelecidos, aceitando que seu papel na vida das crianças seria secundário, uma presença distante, mas não uma ameaça. Em uma noite tranquila, enquanto Rafael lia uma história de dormir para os trigêmeos, Pedro fez uma pergunta que pegou Rafael de surpresa. "Papai, por que o Eduardo sempre vem nos ver?" Sofia, sempre curiosa, complementou. "Ele é seu amigo?" Rafael fechou o livro
e olhou para os filhos, sentindo o peso da pergunta. Ele sabia que em algum momento teria que explicar a verdade. Mas como explicar algo tão complexo para crianças tão pequenas? A Eduardo é alguém importante para vocês, começou Rafael, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele é uma pessoa que queria muito conhecê-los, e por isso ele vem aqui. Lucas, o mais quieto dos três, apenas o observava, como se processasse a explicação em silêncio. Rafael sabia que eles ainda eram jovens demais para entender o que realmente estava acontecendo, mas também sabia que, com o tempo, a verdade viria à tona de forma natural. "Mas ele não mora aqui, né?" perguntou Sofia, inclinando a cabeça, como se ainda tentasse juntar as peças. "Não, ele não mora", respondeu Rafael com um sorriso suave. "Mas isso não muda nada para nós. Eu sempre estarei aqui para vocês. Sempre." As crianças pareciam satisfeitas com a resposta, e Rafael as colocou para dormir, beijando a testa de cada um. Enquanto eles adormeciam, Rafael sentiu uma onda de alívio e amor profundo. Aquelas crianças eram o centro de seu mundo, e ele sabia que, independentemente de Eduardo ou de qualquer outra coisa, o vínculo entre ele e os trigêmeos era algo que jamais poderia ser quebrado. Naquela mesma noite, depois que todos estavam dormindo, Rafael saiu para o quintal e olhou para o céu estrelado. Ele pensou em Marina, em como tudo começou e em como, apesar de todas as dificuldades, ele estava conseguindo manter a promessa que fez a si mesmo: cuidar dos trigêmeos com todo o amor que tinha. A carta de Marina, agora guardada em um lugar seguro, era um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais difíceis, ela havia confiado nele para ser o pai que os trigêmeos precisavam. E naquele momento, Rafael soube que, apesar de todas as reviravoltas e desafios, ele estava honrando essa confiança da melhor maneira possível. O que o futuro traria ainda era incerto, mas uma coisa era clara: o amor que ele sentia por seus filhos era mais forte do que qualquer adversidade. O tempo passou, e a vida de Rafael com os trigêmeos encontrou uma nova estabilidade. As visitas de Eduardo continuaram, mas de forma mais espaçada, e com o tempo, ele aceitou seu papel distante na vida das crianças. O acordo entre eles se tornou silencioso, uma trégua firmada sem a necessidade de palavras. Rafael, por sua vez, nunca deixou de ser o pai presente, o homem que ensinava os trigêmeos a andar de bicicleta, que os levava à escola e que, acima de tudo, era o porto seguro deles. As crianças cresceram rapidamente. Cada dia que passava era uma nova descoberta, um novo marco em suas vidas. Rafael sabia que, eventualmente, teria que contar a verdade completa sobre Eduardo, mas por ora, ele se permitia aproveitar a pureza e a simplicidade do amor que eles compartilhavam. Numa tarde ensolarada, enquanto preparava o almoço com Dona Lúcia, Rafael sentiu uma sensação de completude que há muito tempo não experimentava. Ele observava os trigêmeos brincando no jardim, suas risadas ecoando pelo ar, e sentiu uma profunda gratidão por tudo o que havia construído. "Você sabe que fez um ótimo trabalho com eles, não é?" disse Dona Lúcia, enquanto mexia uma panela no fogão. Rafael sorriu sem tirar os olhos das crianças. "Eu tentei, Dona Lúcia, mas não fiz isso sozinho. Você esteve aqui todo o tempo." Ela riu suavemente. "Ah, Rafael, o mérito é todo seu. Não importa o que a biologia diga, eles sempre souberam quem é o pai deles." Antes que Rafael pudesse responder, a campainha tocou. Ele enxugou as mãos e foi até a porta, sentindo uma leve curiosidade. Ao abri-la, encontrou Eduardo parado ali, com uma expressão serena e um envelope nas mãos. Havia algo diferente em seu olhar, algo mais leve, mais tranquilo. "Posso falar com você um momento?" perguntou Eduardo educadamente. Rafael assentiu e o convidou a entrar, sentando-se com ele na pequena sala de estar. Eduardo olhou ao redor, observando as fotos das crianças nas paredes, os momentos de felicidade eternizados em molduras. Ele colocou o envelope sobre a mesa entre eles, como se aquele fosse um gesto cuidadosamente planejado. "Eu estive pensando muito sobre tudo isso", começou Eduardo com a voz calma e baixa, "sobre as visitas, sobre o papel que tento desempenhar.
e acho que chegou a hora de tomar uma decisão final. Rafael olhou para o envelope com cautela. O que é isso? Eduardo suspirou, um peso evidente saindo de seus ombros. São os documentos de renúncia à guarda. Eu percebi que, embora eu seja o pai biológico, nunca serei o pai que eles realmente precisam. Esse papel pertence a você. Sempre pertenceu. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras de Eduardo. Ele havia passado tanto tempo lutando por essa vitória, por esse reconhecimento, e agora que ela estava sendo oferecida, sentia uma mistura de alívio e surpresa. Finalmente, o conflito que dominava sua vida estava chegando ao fim. Por que agora? Perguntou Rafael, tentando entender a súbita decisão de Eduardo. Porque eu percebi que, em algum momento, não se trata mais de quem tem o direito, mas de quem pode oferecer o amor e o cuidado que eles merecem. Eu vejo como eles olham para você. Você é o pai deles, Rafael. Sempre foi. Eduardo esboçou um sorriso triste. Eu não quero continuar lutando por algo que já é seu. Rafael pegou o envelope, sem saber ao certo o que dizer. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para os trigêmeos que continuavam a brincar no quintal, completamente alheios ao momento decisivo que estava acontecendo dentro de casa. Você sabe que isso não é fácil para mim, certo? Continuou Eduardo, a voz agora levemente trêmula. Mas acho que é o melhor para todos. Rafael se virou para ele, finalmente compreendendo a profundidade do gesto. Obrigado, Eduardo. Não é fácil para mim aceitar isso também. Mas você está certo. Eles precisam de estabilidade e eu sempre serei o pai deles. Eduardo se levantou estendendo a mão para Rafael. Espero que um dia eles entendam tudo isso e, de certa forma, que me perdoem por não estar presente quando deveriam. Rafael apertou a mão de Eduardo, selando um acordo silencioso de respeito mútuo. Eduardo saiu da casa sem mais uma palavra, deixando para trás a sombra de um conflito que dominou por tanto tempo suas vidas. Pela primeira vez, Rafael sentiu que a vida deles poderia realmente seguir em frente, livre de disputas. Mais tarde, naquela noite, Rafael estava sentado à mesa da cozinha, os trigêmeos já dormindo, enquanto olhava para os papéis que Eduardo havia deixado. A renúncia de Eduardo à guarda era um alívio imensurável, mas também carregava uma tristeza silenciosa. Rafael sabia que, mesmo com toda a sua força e amor, um dia os trigêmeos questionariam o passado e ele teria que explicar a eles a complexidade do que havia acontecido. Mas, por enquanto, Rafael escolheu se concentrar no presente. Ele guardou os papéis e foi até o quarto das crianças, observando-os dormindo tranquilamente, seus rostos serenos, inconscientes do peso que a vida adulta traz. Ele sorriu para si mesmo, percebendo que, independentemente de como a história começou, o que realmente importava era o amor que eles compartilhavam agora. Marina havia confiado nele, e ele havia cumprido essa promessa. Rafael se inclinou e beijou a testa de cada um dos trigêmeos, sussurrando, como fazia todas as noites: Eu sempre estarei aqui. E assim, com o coração leve e a certeza de que estava no caminho certo, Rafael saiu do quarto, apagando a luz. Finalmente, o futuro deles estava seguro, e o amor, esse vínculo inquebrável, continuaria a guiá-los.